presidente Alexandre Sampaio já falou um pouquinho. A gente trabalha na CNC, que é a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. A CNC trabalha para gerar e desenvolver o turismo sustentável, capaz de impulsionar o comércio e promover o crescimento do Brasil. A gente realmente acredita que comércio e turismo trabalham juntos, porque uma coisa vem vinculada à outra. E aí a gente fala muito lá na CNC, esse aqui é o nosso presidente, o Dr. José Roberto Tados, e ele sempre traz essa visão. Ele também é um hoteleiro, igual o nosso presidente Alexandre Sampaio. São lideranças que têm o olhar para o segmento do turismo, então para a gente é muito mais fácil, porque tem o entendimento do protagonismo do turismo. Então a gente sempre traz essa fala da importância e do impacto direto na economia que o turismo tem. Aqui são alguns números bem rápidos que eu vou trazer para vocês. A gente já sabe, né, são mais de 571 atividades relacionadas ao segmento do turismo, mas é muito mais do que isso. A gente hoje consegue ver a indústria, né, a gente chama indústria do turismo, porque realmente o impacto é muito grande. Hoje, a gente na CNC, a gente tem o nosso observatório e cada vez mais a gente está trabalhando com dados, números, para cada vez mais a gente ter subsídio para provar e mostrar que a nossa a indústria do turismo é realmente uma indústria que só está crescendo. Cada vez mais a gente está trazendo aí para vocês os números que o Brasil está explodindo e realmente o que a gente precisa cada vez mais. É isso, não só a integração, mas a gente construir políticas públicas para o segmento que envolve, inclusive ontem, né, o Visit Paraná falou um pouco, que abrange tudo, desde infraestrutura, a conversão, a troca. O trade está aqui, eu falo os acadêmicos, está todo mundo englobado entendendo o que a gente pode trabalhar em prol do turismo. E agora não sei se é para cá ou se é para lá. Foi. A gente está, dentro da CNC, existe um conselho, o Conselho Empresarial de Turismo, que dentro são 32 entidades nacionais que fazem parte do nosso conselho, desde a BAV, que são associações de agência de viagem, Brastoa, operadores. Então, o segmento do turismo como um todo está dentro do nosso Conselho Empresarial do Turismo. A gente tem esse trabalho. Qual a diferença do Conselho Nacional de Turismo, que o Ministério do Turismo, a gente também faz parte do Conselho Empresarial do Turismo? É que aqui a gente tem o olhar empresarial, o olhar do empresário que a gente traz junto, inclusive, com o trade, junto com o acadêmico, mas aqui a gente tem uma dinâmica muito mais rápida, porque a gente faz essa questão de trabalhar o ente público e privado em conjunto, porque a gente realmente acredita que a gente tem que construir essa parceria. E aí a gente traz que o principal objetivo do nosso conselho é fomentar o debate, além de cada vez mais representar a cadeia produtiva do turismo e identificar demanda e buscar soluções na construção dessa diretriz e do desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil. Além disso, a gente tem no Brasil inteiro um conselho empresarial do turismo em todos os estados. A gente tem um setor, aqui tem o nosso coordenador Giovanni, que é o Conselho Empresarial do Turismo do Paraná, e a gente vai trazer mais à frente um pouquinho dados, números do Paraná, para vocês conhecerem o nosso painel. Além disso, a gente tem de todas as câmaras de todos os estados, a gente está construindo um pouco mais, que eu falo para vocês, do nosso projeto do Vai Turismo, que é a construção de um documento de políticas públicas do segmento turístico para o Brasil inteiro. Não só âmbito nacional, mas âmbito também regional de cada estado. Então, aqui é o Vai Turismo, vou apresentar eles para vocês de forma bem rápida. O mais importante é que todos os dados, todos os números, tudo que a gente trouxer aqui para vocês no final vai ter um QR Code que vocês vão ter acesso. A gente tem hoje um portal, um painel com os dados, com os números. O próprio painel, vocês vão poder ter acesso aos números do seu estado, para você, que a gente acredita que realmente dá visibilidade e ampliar cada vez mais o que está acontecendo na tomada de decisão para o segmento.
Então, aqui a gente construiu, como eu falei, foi no meio da pandemia, a gente atravessou esse momento difícil e a gente construiu ali o Vai Turismo. Após a construção, a gente fala que o Vai Turismo é um movimento para valorizar, apoiar e incentivar o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico. Foi. Além disso, a gente construiu no primeiro ciclo do Vai Turismo, que foi lá em 2022 para 2023, as propostas de políticas públicas e a mobilização. Então, quando a gente fez a construção desse movimento, a gente, além de fazer as propostas que a gente fez tanto no âmbito nacional e para os estados, a gente criou o nosso painel de inteligência, no qual a gente tem dados do Brasil inteiro. E aí a gente, nessa construção, a gente fala que esse aqui é o nosso movimento, né? A gente iniciou através de estudo e mobilização, foram mais de 1.500 profissionais na construção desse projeto. Além disso, a gente fez a consolidação das recomendações para todos os estados do Brasil inteiro, fizemos as entregas para todos os candidatos, tanto a governo, tanto candidatos à presidência da República. Além disso, a gente criou um sistema. Desse sistema, a gente tem análise, apoio e compartilhamento desses números, e a gente tem esse acompanhamento através de indicadores de impacto, isso a nível Brasil inteiro, em todos os estados. A gente teve uma grande conquista, que foi em 2022, que foi pela primeira vez 100% dos planos de governo do Brasil inteiro tinha proposta de políticas públicas para o segmento do turismo. Acreditem, até 2022, a gente ainda tinha estado que não tinha proposta de políticas públicas para o segmento do turismo. E aí a gente conseguiu que esses planos tivessem. Além disso, a gente está acompanhando quais são as recomendações que foram implementadas. E aí agora a gente está criando um novo ciclo. Então, a gente iniciou ali em 2022, 2023, o Vai Turismo. Foram mais de 182 propostas de políticas públicas aos candidatos dos estados. 2024, 2025, o Vai Turismo apresentou propostas regionais, estaduais, e fizemos um primeiro benchmark de alguns municípios, até porque hoje a gente não conseguiria fazer proposta para os 5.500 municípios, mas a gente começou a fazer esse trabalho, que a gente acredita que tem que ser um trabalho do ciclo inteiro, tanto nacional, estadual e municipal. E aí a gente trouxe alguns números do primeiro ciclo, que foi em 2022, do Paraná. Nós tivemos aqui, todo o nosso trabalho, ele está apoiado dentro de DTI, do metodologia de DTI. Então, a gente viu que o Paraná teve 39 recomendações de propostas, 8 na proposta regional, então, da região como um todo, e 31 propostas estaduais. Além disso, a gente conseguiu... eu vou passar um vídeo bem rápido para vocês. Se puder aumentar o som. Você conhece o Vai Turismo? Vou te contar um pouco mais sobre ele. O Vai Turismo é muito mais do que um projeto. É um movimento de mobilização e conexão dos principais atores e instituições de cada estado em âmbito nacional. Sabe para quê? Para apoiar e estimular a implementação de políticas públicas que promovam o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Expressa o desejo e a necessidade de fazer reverberar ideais e ações. E como fazemos isso? O Vai Turismo se estrutura em torno de duas grandes vertentes. Primeiro, a elaboração de propostas de políticas públicas. Aqui unimos forças para desenvolver propostas inovadoras e eficazes que impulsionem o turismo em nosso país.
E em segundo lugar, temos o painel de inteligência competitiva no turismo. Este é o centro nervoso do Vai Turismo, onde reunimos dados e insights para orientar a tomada de decisões públicas e privadas. O momento atual do Vai Turismo compreende duas ações principais. A primeira delas é a coleta e sistematização de dados. Aqui, o foco principal está na obtenção e organização de informações através do registro de projetos de turismo em todos os estados. Este processo é essencial para criar uma base de informações sólida e atualizada. A coleta de dados é realizada com o apoio e a colaboração dos parceiros do projeto, que compartilham do compromisso comum de aprimorar a estruturação da atividade turística em todo o Brasil. A segunda ação é a elaboração de análises por meio do cruzamento de dados do painel Vai Turismo. Este processo interno visa extrair insights valiosos e informações estratégicas a partir dos dados coletados. As análises resultantes são então compartilhadas com o setor de comércio. Eu acho que o vídeo foi pro Fantur, pro buraco do padre. Comeu a comida mais típica e ele não está conseguindo. Ele pode passar direto, porque eu acho que está pesado. Proporcionando uma base consistente para decisões mais assertivas e eficazes. Essas duas atividades são a chave. Tomou o cafezinho da tarde. E aí a gente vai falar um pouquinho mais. O que está no vídeo eu vou apresentar para vocês, então fiquem tranquilos que a gente não vai perder nenhuma informação aqui. A gente sempre traz esse olhar, né, do Guilherme Paulo, é sócio fundador da CVC, faz parte do Conselho Nacional de Turismo, também participa do nosso Conselho do Turismo lá da CNC, e ele fala sempre isso, da importância, né, para o turismo se desenvolver de forma sustentável e eficaz. E fundamental que haja políticas públicas bem elaboradas que incentivem o investimento no setor e promovam a infraestrutura necessária para receber os visitantes. É o que eu falei. Eu acho que é essencial, é o que a gente precisa, é o que a gente busca no Brasil inteiro, construir propostas de políticas públicas bem elaboradas e, principalmente, com o olhar de quem está da região ou do estado e quem sente e o que necessita. Então, a gente vai trazer também aqui, principalmente a gente tem esse olhar, né, das instâncias de governança, então a gente também tem essa importância aqui, que a implementação de políticas públicas é sim uma função dos governos, mas no turismo é preciso que haja uma construção participativa, uma vez que a atividade depende de vários atores para se desenvolver, então a gente realmente acredita nisso, e é tudo que a gente faz, a gente trabalha na construção integral e principalmente com o olhar não só do setor público, mas privado também. E aí a gente tem aqui o novo ciclo do Vai Turismo em 2026. A gente está trabalhando nesse momento agora na CNC. A gente está trabalhando com o Brasil inteiro. A gente está construindo oficinas propositivas em cada estado, no qual a gente está tentando elaborar essas propostas, as melhores possíveis, inclusive revisitando as últimas, no qual as principais recomendações foram aceitas, se precisam ser atualizadas. E aí a gente está fazendo agora, a gente está nesse exato momento desse ciclo, que já tivemos a criação do grupo de trabalho técnico em cada estado, a gente está fazendo essa divulgação no Brasil todo, desse trabalho, e a gente vai construir agora a avaliação das recomendações do último ciclo, então a gente faz essa atuação em conjunto em cada estado, com o trade como um todo, através do nosso Conselho de Turismo, que está dentro da FEComércio, que cada estado do Brasil, nós temos uma federação do comércio, e aqui a gente tem a FEComércio do Paraná. E aí a gente tem as oficinas aqui, a gente está trabalhando com todos os estados, a proposta é que a gente faça esse debate nos próximos 3 meses, a gente trabalha através dos eixos de DTI, como eu falei com vocês, são oficinas propositivas, as recomendações a gente vai reavaliar a do último ciclo, validar elas e priorizar, e aí a gente vai trabalhar os níveis estratégicos dessas recomendações.
Esse aqui é o nosso painel. Vocês, no final, como eu falei, vai ter um QR Code. Lá no QR Code, vocês vão acessar o nosso portal. E no nosso portal, vocês vão ter acesso ao painel. Então, eu vou trazer aqui de forma bem ampla alguns dados do Paraná, mas o que vocês precisarem, o acesso é gratuito para todos. Então, a gente consegue hoje dar essa visibilidade do que está acontecendo no Brasil inteiro. O que acontece? Principalmente dados, números, a gente percebe que cada segmento tem o seu. A nossa proposta aqui da CNC como um todo é trazer o trade, trazer todos os segmentos num único painel, para dar não só visibilidade, mas também na hora da tomada de decisão, porque às vezes a gente pega uma informação na ABAV, que é a Associação das Agências de Viagem, Cabrastoa, e aí a gente vai usando, pega a Abrajet, e aí vai pegando dados fatiados. A proposta nossa é que esse dado hoje seja consolidado tanto a nível nacional, tanto a nível regional. Então, aqui só uma forma geral, para vocês terem uma noção, aqui são as principais lideranças. Esse painel, a gente chama que é um painel, ele é uma autodeclaração. A gente precisa com que as secretarias de turismo dos estados, dos municípios, preencham esses dados. A gente brinca que é igual ao imposto de renda. O que vocês quiserem declarar, vocês inserem. O que não quiserem, fiquem à vontade, mas a gente precisa desse trabalho colaborativo e a gente trabalha, sim, com todas as secretarias de todos os estados, com o trade, com a agência, porque a gente acredita que essas informações, quanto mais visibilidade a gente der para esses números, melhor. Então, a gente tem desde principais lideranças dos projetos, financiamento, quais são as principais lideranças que atuam com os projetos por segmento do turismo, os status desses projetos, quais são os principais estados que hoje têm esses dados inseridos. Então, a gente tem uma amplitude, aqui eu tenho a visão do Brasil inteiro, mas eu gostaria de destacar aqui, Paraná, nos últimos 2 anos, ganhou o nosso prêmio do Vai Turismo como sendo um estado que mais promove o segmento do turismo. Então, apesar daqui a gente ter ali, ó, Rio Grande do Norte, Bahia e Paraná, a gente tem sempre essa categoria, a gente sempre apoia, a gente acredita, o Paraná sempre vem se destacando com um estado que fomenta muito o segmento do turismo. E aí, o que a gente também traz um pouco mais? Resumo por região, então hoje eu tenho aqui o recorte de 2026. Quais são as principais regiões? Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte. Quais são as principais regiões hoje que têm projetos para o segmento do turismo? Lembrando, gosto sempre de trazer aqui, é sempre uma autodeclaração. Então, tem muito a ver também com que o Estado, a parceria que a gente tem e o empenho de o quanto mais colocar projetos aqui para a gente dar essa visibilidade, mais o Estado consegue demonstrar a sua atuação e o que está sendo feito. Então, aqui uma visão geral por região. Aqui a gente tem um comparativo interregional, então você pode fazer essa comparação no nosso painel entre Sul, Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste. Então, a gente consegue fazer os principais comparativos. Hoje, quais são os principais projetos e quais são os principais financiadores. Dentro do nosso projeto, o Ministério do Turismo também participa, então eles também inserem projetos de âmbito nacional, a gente tem essa visão também, o olhar amplitude nacional. Quais são as principais associações e parceiros que estão dentro aqui dos projetos do nosso painel e o status de cada projeto. Aqui eu tenho uma visão geral do Paraná, então ali eu tenho o financiamento, né? Quem hoje mais tem projetos do segmento. Então, ali eu tenho o governo do Estado, com a Secretaria de Estado, FEComércio, Prefeitura, SESC, SENAC, CNC. Quais são os principais parceiros hoje dentro do Paraná? SEBRAE, SETU, Ministério do Turismo, Prefeitura, SENAC, FEComércio, Governo do Estado. Então, a gente tem
uma visão geral de como é que está sendo feita essa distribuição dos principais parceiros, lideranças, como é que esses projetos estão distribuídos dentro da ODS, dentro de DTI, que é Destino Turístico Inteligente. A gente tem essa visão de todo, do Plano Nacional de Turismo, quais são os principais impactos dentro do último plano, da metodologia que o governo, que o Ministério do Turismo hoje trabalha, como é que está a distribuição desses projetos dentro do Plano Nacional do Turismo. Então, qual é o status desses projetos, principais parceiros. Então, a gente tem quais são os principais eixos das ODS. Então, isso tudo hoje a gente tem mapeado dentro do nosso painel e no final vocês vão poder acessar esse painel aqui, que ele é público. Aqui tem um recorte do Plano Nacional do Turismo, quais são os principais eixos impactados. Então, a gente tem, inclusive, por região, então você consegue fazer essa análise, quais são os principais eixos que estão sendo impactados ou fomentados. Então, a gente tem que ver qual é a crescente do Estado, como é que isso está sendo distribuído aqui no Estado do Paraná. Aqui tem uma visão comparativa e uma visão acumulada desse eixo. Além disso, né, a gente faz esse recorte do cadastro, quais são as principais atividades turísticas que cada vez mais está crescendo. Então, eu tenho essa visão aqui total dos últimos 3 anos. Então, até para alguma tomada de decisão, a gente fala até nível empresarial, quais são as principais atividades econômicas do turismo que hoje está crescendo. Qual é a tendência? A gente consegue fazer essa análise através do nosso painel. A gente tem também aqui essa visão do fluxo turístico. Então, quando a gente tem aí a Embratur falando que cada vez mais está crescendo, né, cada vez o Brasil mais está sendo divulgado, então a gente tem essa visão, inclusive, comparativa, de eixo, de fronteira, como é que isso está sendo feito. Então, tudo numa única base, a gente consegue ver essa avaliação. Mapa do turismo. E aí a gente está aqui nesse período, né, até maio, a gente vai estar realizando as oficinas propositivas. Essas oficinas a gente está passando por cada estado, como eu falei. Vamos construir uma proposta para cada estado e, além quando a gente tiver essa proposta consolidada e validada, ela será entregue para todos os candidatos a governo do estado. Então, os candidatos a governo daqui do estado do Paraná vai receber esse documento, como a gente vai fazer isso no Brasil em todo, e também vamos fazer os candidatos a presidenciáveis. Então, esse trabalho aqui vai ser entregue para todos os candidatos do Brasil inteiro. Além disso, a gente vai ter esse momento que a gente fala que não só a gente dá visibilidade ao trabalho, faz uma conexão para que no próximo ciclo a gente acompanhe. Que não adianta só a gente entregar, o candidato ele insere no seu plano de governo e depois algumas recomendações acaba que ela não consegue ser validada. Mas a gente faz esse acompanhamento através, inclusive, do nosso Conselho de Turismo, e aí a gente vai atuando e desenvolvendo. Então, os próximos passos, a gente está no meio das oficinas, a gente está... Em junho, a gente está começando a fazer essa entrega, junho, julho, a entrega dos planos que a gente construiu, né, vai estar construindo. Por fim, a gente vai fazer a análise de cada plano e depois vamos fazer o acompanhamento de cada projeto. Esses são os nossos próximos passos. Esse aqui é o nosso site, o Vai Turismo. Gostaria que vocês pegassem o QR Code. O que vocês precisassem, contem com a gente. Tem o nosso e-mail do Conselho de Turismo, mas independente do que for. Eu acho que o mais importante hoje, e a gente tem esse olhar e está fazendo questão de passar por estado, por região, o que eu acho que é o mais legal? Eu queria agradecer ao Marcos pela oportunidade da gente estar aqui falando, que é isso.
ter essa integração. O que eu percebi ontem, principalmente na abertura, é ter entes privados, público, parceiros, apoiadores e toda a rede, porque não adianta a gente construir um trabalho ou a gente construir uma recomendação, uma política pública, principalmente os candidatos a governo, sem falar com quem atua. Então, também é um trabalho de conscientização e falar que cada vez mais o segmento do turismo vem crescendo e vem crescendo muito. E eu vou falar para vocês de verdade, não é porque eu estou aqui no Paraná, eu sou apaixonada por esse estado. Eu sou uma carioca, mas eu sou apaixonada. Realmente vocês têm cada lugar, cada região, cada município aqui tão rico para ser explorado. E eu falo que aqui realmente é um lugar de um potencial incrível. Aproveita a oportunidade, aproveita a plataforma. A gente está aqui para apoiar o que precisar. O Giovanni é o meu par aqui no estado do Paraná, junto com o presidente Piana, que é um apoiador de muitos anos do turismo. E o que vocês precisarem, contem com a CNC, contem com o Conselho de Turismo, contem com a FBHA, contem com o setor do Paraná, que com certeza vocês vão ter esse apoio. Porque a gente está aqui porque a gente realmente acredita e a gente ama o que faz. Muito obrigada, gente.